Oi, gente, tudo bom? Bom, eu tô com mais um vídeo hoje aqui e eu queria trazer um tema diferente, tá? Um tema diferente de maquiagem dos outros vídeos que eu já fiz. E então, hoje, como vocês já viram aí no título, eu vou falar o dia que eu perdi a minha melhor amiga. E eu confesso que eu já estou emocionada, mas é um assunto que hoje eu consigo falar sem chorar tanto, porque é isso. Bom, então, a minha melhor amiga, o nome dela era Thaís, tá? E eu conheci ela em 2015, em setembro de 2015, 7 de setembro de 2015, foi no dia. Assim, eu não sei na escola de vocês se tem, mas todo 7 de setembro tem a fanfarra da escola, né? Aí que as escolas vão pra rua, desfila e tal. Aí tem essas coisas. E tem a bateria, tem as balizas e tal. Eu era uma das balizas e ela era uma baliza de outro bloco. Tinha o meu bloco, as balizas da roupa verde, eu acho, e tinha o bloco dela das balizas da roupa amarela. Aí, só que a gente não se conhecia ainda. A gente tinha uma amiga que conhecia nós duas, mas nós duas não se conhecíamos. Aí acabou o desfile, todo mundo foi pra casa e eu lembro que o desfile deu no domingo. E aí a gente foi pra casa, aí eu cheguei em casa, eu fui almoçar e depois eu fui pra rua brincar. Na época eu tinha uns 11 anos por aí, tinha uns 11 anos. Aí eu peguei e fui pra rua brincar. E eu fui pra casa da amiga minha que conhecia ela. Então essa amiga que eu fui pra casa dela chamou a Thaís também pra casa dela. Aí a gente pegou e a gente lembra que a gente brincou lá de mamãe e filhinha, a gente tava brincando de fazer comida, essas coisas. Aí depois disso a gente virou amiga. Aí como ela morava na rua da minha casa, então a gente se via direto. E ela brincava na rua também. Então a gente começou a brincar juntas. Aí depois a amizade foi crescendo, crescendo. Aí ela ia lá pra casa, eu ia pra casa dela. Ela dormia na minha casa, eu dormia na casa dela. Até os pais dela uma vez até chegou a almoçar lá em casa. E eu almoçava na casa dela quase todo dia. E ela ia lá pra minha casa também, a gente dormia junto e tal. Tipo, era uma amizade muito boa. Tipo, a gente era a melhor amiga mesmo. Aí, tá, aí a gente virou amiga. Só que aí a gente ficou muito amiga, quer ver? Aí quando foi em 2016, eu mudei de cidade. Então a gente acabou se afastando. Mesmo que as cidades são próximas, não é a mesma coisa, né? Aí eu lembro que no último dia a gente. Eu peguei e fui lá na casa dela despedir dela. E na hora que eu bati no. Eu lembro, gente, eu lembro como se fosse hoje, eu bati no portão. Aí eu peguei, a mãe dela chamou ela, aí ela veio despedir de mim. Ela ficou tão triste, ela começou a chorar assim. Aí ela me deu um abraço. E aí eu peguei, a gente conversou um pouquinho e eu peguei e fui pra casa. Porque o dia que eu fui despedir dela, as coisas já estavam no caminhão de mudança. Então só ia despedir dela e já ia vir viajar pra cidade que eu morar aqui na cidade que eu tô hoje. Aí depois disso a gente meio que perdeu um pouco o contato, sabe? Mas só que a gente ainda conversa. No início não, no início a gente conversava e tal. E isso foi em 2016 que eu mudei pra cá, tá? A gente se conheceu em 2015. Não, a gente se conheceu em 2015, não. Eu acho que no início eu falei que a gente se conheceu em 2015. Só que a gente se conheceu em 2011. Foi em 2011. Eu falei 2015, confundi. 2011. Aí pegou. Aí a gente, tipo, no início, eu mudei pra cá em outubro de 2016 e a gente ainda conversava pelo Message. A gente conversava, mandava mensagem e tal. Aí eu lembro, eu até achei, esses dias eu achei uma conversa nossa, que a gente falava bem assim, a gente, ai amiga, eu tô com tanta saudade de você. Aí ela falava, ah, eu também tô com tanta saudade. Quando é que você vem aqui? E eu falei que não sabia ainda o dia que eu ia lá. E ela falou, ah, quando você vir a gente vai tirar foto. Eu falei, lógico, não sei o quê, porque as fotos que a gente tem é muito antiga. Tipo, é uma foto muito feia. Eu vou ver se eu acho umas fotos e ponho aqui na tela pra passar pra vocês, ou então ponho no final do vídeo. Aí pegou, tá, aí em 2017 a gente pegou e perdeu um pouco o contato por causa da distância e tal. A gente perdeu um pouco o contato, aí a gente conversava um mês, aí depois não conversava no outro mês, aí conversava um dia, conversava no outro.
Mas não era, tipo, aquela conversa mais como era antes. Só que a gente ainda era amiga, a gente confiava na outra, a gente ainda tinha aquele amor, sabe? Aquela amizade e tal. E aí, quando foi em 2018, tá? O ano que ela morreu foi em 2018, o ano passado, no caso. Ela morreu dia 2 de março de 2018. E o dia, tipo, foi um dia, tipo assim, eu acordei, fui pra escola, normal, tava na escola normal, só que nesse dia eu tava sem internet, eu tava com o celular, só que eu tava sem internet, então na escola eu tava sem internet, não vi nada, nenhuma mensagem, publicações no Facebook, eu não vi nada. Aí eu cheguei em casa, tinha uma mensagem de uma amiga minha no Message, uma amiga minha da outra cidade que eu morava, e que sabia que eu e Thaís era muito amiga, e várias ligações no WhatsApp e mensagens de outra amiga minha que também morava na cidade que eu morava, mora na cidade que eu morava. E ela me ligando e tal, e tipo, eu achei que não era nada, eu peguei e desliguei a ligação, não atendi. Aí eu peguei a menina do Message, que tava mandando mensagem no Message, eu fui respondi ela falou, Fernanda, aí eu, oi, eu vou ver se eu consigo colocar o print aqui, tá, gente? Mas se eu não conseguir, eu vou falar pra vocês que tava no print. Ela falou, Fernanda, eu tenho que te contar uma coisa. Aí eu falo, aí ela veio assim, uma coisa muito séria, aconteceu uma coisa. Eu, vai, fala logo o que aconteceu. Aí ela pegou e já falou, Thaís morreu. Aí na hora eu peguei, parei e olhei. Aí eu peguei e lembrei da minha amiga que tinha me ligado no WhatsApp e tava me mandando mensagem. Eu falei, velho, deve que era isso. Eu peguei, corri no WhatsApp e liguei pra essa outra amiga minha que tava me ligando. Na hora que eu liguei, eu falei, aí eu peguei, não vou falar o nome dela aqui, eu falei, fulano, o que aconteceu? Uma amiga minha pegou e me chamou no Message e me disse que Thaís morreu, é verdade? Aí ela falou, Fernanda, é verdade, Thaís morreu hoje de manhã. E ela morreu hoje de manhã. E ela... Ai, gente, desculpa. Eu era muito amiga da família dela, sabe? Os meus pais eram muito amigos da família dela. Na casa dela era ela, a irmã dela, o pai dela e a mãe dela. E eu era... E, tipo, os pais dela eu chamava de tio, de tia. E a irmã dela, tipo, era como se fosse a minha irmã caçula, sabe? E ela como se fosse a minha irmã mais velha, porque ela era um ano mais velha do que eu. E não só ela morreu, mas com a irmã dela, a mãe dela e o pai dela. O seguinte foi, o que aconteceu foi que os pais dela estavam em processo de separação e o pai dela não aceitava. Então, dia 2 de março, pela manhã, ele entrou na casa e tacou fogo no quarto onde ela estava dormindo e, infelizmente, nenhuma delas resistiu. E o pai dela, depois que ele tacou fogo, ele se matou também. Aí, quando foram achar eles, encontraram todos eles no quarto. No caso, era o quarto das meninas que eles estavam, tá? Encontraram todos eles no quarto. Eu lembro que tem até reportagem, se vocês pesquisarem na internet, tem a reportagem que a irmã mais nova dela foi encontrada embaixo da cama, a minha amiga dentro do guarda-roupa e a mãe dela por cima da cama e o pai dela do lado. E aí eu peguei e na hora no telefone eu só sabia chorar desesperadamente. Chorava falando, véi, com isso não se brinca, fala a verdade. E ela me disse, eu tô falando a verdade. A Thaís morreu, a irmã dela morreu, a mãe dela morreu e o pai dela morreu também. E isso doeu muito porque eu lembrei de tudo que a gente passou, sabe? E tipo, é coisa que você não consegue imaginar. É estranho você lembrar de uma pessoa e saber que essa pessoa morreu. E é estranho você olhar as fotos e saber que aquela pessoa não existe mais, sabe? E saber que eu não tive tempo de despedir, sabe? E eu lembro que dias antes, coisa de uma semana, na mesma semana que ela morreria, porque esse incidente trágico aconteceu numa sexta-feira, tá? Dia 2 de março do ano passado, deu na sexta-feira. E ela pegou
deu na sexta-feira e foi por volta das 6h10 da manhã, pouco antes dela levantar para ir para a escola, e aconteceu essas coisas. E eu lembro que uma semana antes eu senti, sabe, sabe quando você sente assim uma intuição, tipo assim, manda mensagem e tal. Eu senti de mandar mensagem pra ela, de perguntar como é que ela tava, de falar que eu tô com saudade, mas eu não mandei. Acho que a correria do dia a dia, ela acabou que eu não sei se eu esqueci de mandar, não lembro o que aconteceu, só sei que na hora que eu fiquei sabendo disso, eu lembrei de tudo isso, sabe? Lembrei daquela amizade dela dormindo na casa, eu dormi na casa dela, de todos os momentos muito bons que a gente teve juntas. E eu lembrei dessa sensação que eu tive de mandar mensagem, eu não mandei. E eu fiquei no dia, gente, eu não conseguia acreditar no que tinha acontecido, sabe? Eu ficava toda hora entrando na página do Facebook dela pra, tipo, pra ver se era verdade mesmo, sabe? Porque não cai a ficha, gente, na hora não cai a ficha. Aí, depois que apareceu em memorial de Thaís, eu fiquei, meu Deus, é verdade, aconteceu. E é uma coisa que dói muito, sabe? É uma coisa... A gente nunca espera pela morte, a gente nunca tá preparado pra... A gente nunca tá preparado pra a morte vir, a gente sempre acha que vai ter o dia de amanhã. E eu sempre procuro tirar lições de tudo que acontece na minha vida, mesmo que não seja coisas boas, sempre vai haver uma lição, sabe? E eu digo assim, aproveita cada dia como se fosse o último, sabe? Aproveita cada dia com uma pessoa que você gosta, com o seu melhor amigo, com seus pais, com seus irmãos, com o seu namorado, com o seu marido, com os seus filhos, porque a gente nunca sabe quando vai ser o nosso último dia, sabe? A gente nunca sabe do dia de amanhã, porque o dia de amanhã só a Deus pertence. E, assim, hoje eu consigo falar disso abertamente, sem chorar em prantos e tal, porque Deus me curou, sabe, disso, porque era uma ferida que eu tinha dentro de mim que doía muito, muito mesmo, e em nome de Jesus, Deus me curou disso. E hoje eu vim aqui falar pra vocês que a vida é um sopro. Quando você piscar, ela já passou anos, tá? E você pode acordar sem saber que aquele pode ser o seu último dia. Então aproveite cada dia como se fosse o último, porque realmente pode ser o último, sabe? Aproveite cada pessoa, abrace, diz que ama e curta a vida o máximo possível, porque a vida ela é passageira e a gente não pode voltar em momentos, a gente não pode voltar ao passado para curtir e viver momentos. Então, o que a gente tem é viver cada dia intensamente, como se fosse o último. E, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá? E um beijão no coração de vocês e que Deus esteja abençoando cada um que está assistindo esse vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.